Começou. Paz do Senhor Jesus. Boa noite. Quero deixar uma palavra da parte de Deus para o seu coração nesta noite. Noite de vitória, noite de oportunidade, noite de mudanças, de crescimento, de aprendizado. Estive orando nesta tarde, pedindo uma palavra para transmitir aqui esta noite ao Senhor. E o Senhor delegou uma palavra ao meu coração que eu quero compartilhar nesta noite com a sua vida, o seu coração, a sua família, a sua casa, seu ministério, sua chamada, seu chamamento. No livro de Jonas, no capítulo de número 1 e o versículo de número 2, na parte A, o Senhor fala com o profeta Jonas e diz: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e conclama e prega contra ela. Então eu quero usar esse versículo da palavra do Senhor e usar uma temática, um tema que o Senhor compartilhou comigo, que é recalculando a rota. Recalculando a rota. Então, Deus, ele visita Jonas e diz: levanta-te. Então o profeta não estava em pé. Aí o Senhor está dizendo: põe-te em pé ou levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Nínive era uma metrópole. As pessoas viviam de uma maneira dissoluta naquela cidade. Porque o texto sagrado diz que a sua malícia subira até os céus. Então, em meio a essa situação de vida dissoluta, o Senhor confabula, conversa, fala com Jonas acerca daquilo que ele quer fazer em Nínive. Então Deus visita Jonas, o profeta. Ele diz: Jonas, põe-te em pé ou levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Nínive era muito conhecida pela sua dissolução diante do Senhor e também era muito temida pela crueldade com que eles faziam com os reis que perdiam as lutas e as batalhas para Nínive. Jonas, sabendo disso, e também sendo um profeta nacionalista, ele não obedece à ordem de Deus, porque Deus não pede, ele manda. Ele diz: Jonas, levanta-te e vai para Nínive, na Síria. De fato, Jonas se levanta e vai até o porto de Jope. Porque no porto de Jope está partindo um navio para Tarsis, na Espanha. Tarsis. Eu estou falando aqui sobre a temática recalculando a rota. Então, a rota que Deus tinha para Jonas era Nínive. Nínive era o caminho, a rota, a direção que Deus tinha para o profeta.
Ele se levanta, desce para o porto, desce para o navio, desce para o porão do navio, o navio que estava saindo, partindo, indo para Tarsis, na Espanha. De repente, Jonas, ele dorme no porão do navio. Ele dorme no porão do navio e Deus sempre vê, sempre sabe, sempre conhece. A palavra diz que todas as coisas estão nuas e patentes diante dele. Então Jonas vai navegando no porão do navio, dormindo o sono da displicência. E aí Jonas talvez pense que Deus tenha aceitado a sua fuga, o caminho ignorado. Ele está indo, fugindo da ordem, da vontade do Senhor. Então Deus agora, ele usa uma tempestade muito forte, um tipo de euroaquilão, uma borrasca, para trazer o seu profeta para a rota. Porque Jonas tem se desviado, saído da rota de Deus. Muita gente tem feito assim, abdicado a rota, saído da rota, à beira do caminho. Mas você que me ouve aqui nesta noite, Deus traçou, trilhou, mostrou o caminho para você. E em Isaías diz assim: esse é o caminho, nele andai. Você não pode fugir da rota de Deus. Aquilo que Deus profetizou para você, que Deus prometeu, que Deus disse, que Deus tem para você. Deus te mostrou o caminho e você sabe o caminho. Você conhece o caminho. Ele disse: eu sou o caminho. Então você não pode desviar desse caminho, você não pode sair desse caminho, você não pode abdicar esse caminho. Então Jonas, ele sai do caminho, ele sai da rota que Deus disse para ele ir, trilhar, caminhar nessa rota. Ele sai da rota. Então Deus usa agora uma tempestade para trazer o profeta, o seu ungido, para a rota. Talvez você não tenha entendido a tempestade que Deus tem mandado, permitido, para trazer-te para a rota. Então o Senhor manda uma tempestade. De repente, Jonas é lançado no grande mar, nas profundidades das águas. E o Senhor ordena, a Bíblia diz ordena, e eu já disse, eu quero reverberar, que Deus não pede, ele manda. O Senhor ordena a um grande peixe, talvez um cachalote, que engolisse o profeta e que ficasse com ele 3 dias e 3 noites no âmago do inferno, na tônica do mar, nas profundezas das águas. Naquele momento, Deus está tratando com Jonas,
querendo trazê-lo de volta para a rota, compelindo para a rota novamente. Ele fica 3 dias e 3 noites dentro da barriga de um grande peixe. Mas o Senhor não permitira, não deixara que Jonas morresse. Eu quero dizer para você que me vê e que me ouve, o Senhor está dando uma oportunidade para você. Ele não vai deixar você morrer, porque Deus tem uma grande chamada na tua vida. O chamamento de Deus na sua vida é um chamamento prodigioso, grande, tremendo. Deus não precisa de você, mas Ele conta com você. E o Senhor está usando essa situação, esse problema, para trazer você de volta para a rota. Porque Deus não desistiu. Deus não desistiu de você, não desistiu de usar você, não virou as costas para você. Então, Ele quer trazer você de volta para a rota. Porque você tem saído da rota. A humanidade tem saído da rota. As pessoas têm saído da rota de Deus. Eu me lembro que certa feita Moses, ele diz: Deus, eu quero ver a tua face, Senhor. Moisés não se contentava com o pouco. Quando eu digo pouco aqui, estou falando de uma vida espiritual profunda. Moisés vira as obras portentosas, miraculosas, tremendas e avassaladoras de Deus no deserto. Mas ele não se contentou, ele disse: eu quero ver o Senhor, eu quero ver a tua face, eu quero ver. No original disse que eu quero ver o Senhor de frente. Aí Deus responde para ele dizendo: homem nenhum me viu e viveu. Mas eu tenho uma brecha, tenho uma fenda aqui numa rocha. Vai para lá, porque eu vou passar lá, na rota de Deus. Ele disse: vai para lá, Moisés. Moshe, vai para lá, porque eu vou passar lá. Você não pode sair da rota. Deus disse: Moisés, vai para lá, porque eu vou passar naquele lugar. Zaqueu sabia disso. Quando Zaqueu descobre que Jesus vai passar na rua da casa dele, ele vence o obstáculo, pois o mesmo era de pequena estatura. Ele sobe num pé de árvore, um sicômoro, uma figueira brava, não olhando para os espinhos, para a dificuldade, mas ele vence aquele obstáculo, sobe na árvore e ele vê Jesus. Ele vai para a rota. E como ele esteve na rota, o Senhor disse: então hoje eu vou pousar. Me convém ir à tua casa. Amado, não fuja da rota. Não saia da rota. Deus está trazendo você de volta para a rota. Porque muita gente, na sua maioria, tem parado, ou por não dizer, parou de orar, saiu da rota. Parou de jejuar, saiu da rota. Parou de congregar, saiu da rota. Parou de ler a Bíblia, saiu da rota. Parou de pregar, saiu da rota. Deus quer trazê-lo de volta para a rota. Parece que eu estou vendo o profeta Balaão caminhando para Moabe. E Deus não quer que ele vá. Então o Senhor envia um anjo com uma espada desembainhada. Mas o profeta está tão sem norte que a jumenta vê o anjo, mas o profeta não vê. Tem profeta que está pior do que jumento.
Ele não vê o anjo. Ele não consegue detectar que Deus está cercando ele. E o anjo cercou Balaão. A jumenta via o anjo com a espada nua, despida, desembainhada. Mas Balaão não via. O Senhor se põe na frente dele para fazê-lo desistir, mudar de pensamento, mudar de rota. Eu me lembro do filho pródigo, que quando ele sai da rota, ele vai parar no chiqueiro, numa situação crucial, cruciante. Mas em meio à calamidade, em meio à penúria, à miséria, à situação difícil, parece que eu vejo aquele jovem, aquele rapaz, aquele homem, aquele mancebo dizendo: eu preciso voltar para a rota, senão eu vou me acabar nessa situação. Eu tenho uma palavra para você nessa noite. Volte para a rota. Não fique mais nenhum dia, nenhum momento fora da rota. Quando você usa aquele aplicativo no seu carro para te levar a determinado lugar, a uma rota, a um caminho. Quando você erra a entrada, ele recalcula a rota para você chegar num caminho determinado. É noite de voltar para a rota. Chega de estar distante. Chega de não orar. Você é vaso. Você é profeta. Você é escolhido. A sua chamada é uma chamada diferenciada. Você tem graça, você tem dádivas, você tem dons, você tem unção. Mas alguma coisa aconteceu que tirou você dessa rota, do caminho do Senhor. Mas Deus quer compelir você. O anzol de Deus está no queixo, puxando você, arrastando você. E eu me lembro de que quando Abraão, tio de Ló está em Sodoma, e Deus dissera para o seu profeta, o seu amigo Abraão, dizendo que iria destruir Sodoma e Gomorra. Então, Abraão começa a interceder. Esse momento de calamidade, de crucialidade que nós estamos vivendo, é momento de intercessão. É momento de voltar. É momento de se curvar diante do Senhor. A palavra diz: humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo vos exaltará. É momento de nos curvarmos, nos ajoelharmos, pedirmos perdão pelos nossos pecados, transgressões e iniquidades, porque Deus quer sarar a nossa terra, quer sarar a sua terra. A Bíblia diz que um coração contrito e aquebrantado, ele não despreza. É noite de voltar. Abraão está intercedendo, porque Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. A intercessão, ela é importante. Então Deus manda 2 anjos em Sodoma. E Ló está tão arraigado, tão enraizado, tão sedimentado em Sodoma, que ele não se dá conta do que está acontecendo. Tem pessoas,
tem crente, tem cristão, que ainda não se deu conta do que está acontecendo. Mas tem alguém orando, tem alguém clamando, tem alguém intercedendo. Abraão está intercedendo. Então, como Ló estava numa miopia espiritual, numa disopia espiritual, uma cegueira espiritual, os anjos agarram pela sua mão, está escrito. Os anjos o arrastam, puxam ele, porque ele está enraizado, ele está arraigado, sedimentado naquela cidade. Mas tem alguém intercedendo, tem alguém clamando, tem alguém orando. Os anjos arrastam a Ló. Eu quero dizer para você, Deus está fazendo de tudo para arrastar você, para tirar você dessa situação, dessa cegueira, dessas escamas que precisam cair. É noite de voltar. Deus está recalculando a sua rota. Deus está recalculando a sua rota. Volte para o Senhor. Volte para a comunhão. Volte para os joelhos. Volte para o jejum. Volte para a palavra. Volte para a leitura. Volte para Deus. Volte para a rota do Senhor. Deus te alcance. Deus te restaure. O Senhor guarde a sua família, imunize a sua vida, a sua casa, os seus filhos, os seus netos com sangue protetor e regenerador de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Estejamos orando cada vez mais, clamando ao Senhor todos os dias, unissonamente, unânimes, porque o Senhor se compadecerá. Abacuque diz, na ira, lembra-te da misericórdia. A Bíblia diz que as suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã. Clame pelas misericórdias do Senhor. Clame pela intervenção divina. Clame por salvação de almas. Clame pelo Brasil, pelo presidente do Brasil. O Senhor está conosco. Precisamos descer, nos humilhar, voltar para a rota. Deus te abençoe nesta noite. Restaure a sua vida a cada dia. Mude a sua história. Não se esqueça, Deus tem um projeto prodigioso, portentoso, miraculoso, avassalador na sua vida. Continue orando, ore cada vez mais. Intensifique a sua oração, o seu clamor ao Senhor. Deus te honre. Muito obrigado, em nome de Jesus.